Êxodo 14, capítulo 14, versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A passagem pelo meio, continua aí a palavra dizendo, falando sobre a passagem pelo meio do mar, e diz ainda: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz alguma orientação e sempre traz ensinamentos profundos na nossa jornada cristã, e que a tua igreja possa sair daqui edificada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, fiz questão de ler quase o texto aí para que os irmãos possam ter melhor entendimento. E baseado nesse texto eu quero falar sobre caminhando segundo a vontade de Deus. Nós vemos que a saída do povo de Israel do Egito foi uma das maiores migrações da história da humanidade. A Bíblia fala que tinha nessa época 600 mil homens, somado às mulheres e crianças, formavam uma multidão que alguns dizem 2 milhões, outros chegam até, os mais ousados, dizer que eram quase 3 milhões de pessoas. Sem falar camelos, jumentos, carroças, rebanhos. Mas a nota mais importante de todo esse acontecimento foi a presença de Deus, a presença do Senhor, nosso Deus, que nunca se apartou do meio deles. Durante o dia, uma nuvem protegia o povo do sol escaldante do deserto, e à noite, uma coluna de fogo aquecia aquela nação do frio do deserto. O povo faz o seu acampamento em Pi-Airote, às margens do Mar Vermelho, e de repente, uma poeira se levanta lá no horizonte. E eles olham e ficam temerosos, medrosos. Eles olham aquela poeira levantando, e eles percebem que Faraó se dera conta das implicações de deixar partir o povo, e ele organiza
uma frente militar para trazer o povo de Israel, os seus escravos, de volta. E provavelmente agora com a intenção até de eliminar o líder, matar Moisés. O povo fica temeroso. E no meio do temor e no meio do medo, o povo fala contra Deus, fala até contra Moisés, dizendo: Moisés, o que tu fizesse? Por que tu fizesse nós sair do Egito? Essa era uma cena terrível que se agigantava diante de Israel antes deles atravessar o Mar Vermelho. Meus irmãos, baseado nisso, nós vamos vendo alguma coisa paralela com a igreja. A igreja tem uma meta a cumprir aqui na terra. Todo crente foi chamado com um propósito, foi chamado para desempenhar a sua vocação de crente, de filho de Deus. Infelizmente, na igreja de Deus hoje, a gente vê um retrato fiel do que aconteceu com o povo de Israel. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão com mão forte, Deus tirou Israel do Egito, mas nós vemos que muitos chegaram diante de Deus, ou diante dos milagres que Deus havia operado, e agora que eles estavam ali junto ao Mar Vermelho, nós vemos que eles estavam sem saber qual o propósito que Deus tinha na vida deles. Eles estavam sem entender o que Deus estava fazendo com eles. E muitas pessoas hoje também estão assim, irmãos. Embora tenham sido libertos da escravidão do pecado, embora tenham Deus na vida, embora aceitaram a Cristo, mas por motivos diversos e até banais, nunca experimentaram uma vida vitoriosa, completa, e fico muito aquém do propósito que Deus tem com as suas vidas. Porque eu quero dizer para você, querido irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tinha um propósito com Israel, mas Israel não estava entendendo o propósito de Deus. E que você não venha incorrer no mesmo erro de não entender o projeto que Deus tem para a sua vida. Quantos crentes estão vivendo apenas na periferia dos projetos divinos, nunca alcançaram ou nunca conseguem alcançar a plenitude de uma vida abundante prometida por Jesus. Jesus prometeu vida abundante. Há um plano e um projeto de Deus para a sua vida. Você não pode ficar na periferia, aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, mas que você possa entrar nos projetos e planos de Deus e entender que você é importante para Deus, que você tem um valor para Deus. Meus queridos, Jesus está voltando e Ele nos deu uma ordem a cumprir, mas estamos muitas vezes ocupando tempo com tantas coisas banais, efêmeras, que a gente não consegue perceber que há um projeto de Deus em você, com você e por você. Muitas vezes você não consegue entender que os campos estão brancos para a ceifa, e você é o canal competente, você é o instrumento que Deus quer usar para ganhar o seu vizinho, para ganhar o seu amigo, para ganhar o seu colega de trabalho, para ganhar alguém da sua parentela ou qualquer outra pessoa do seu relacionamento, que Deus quer te usar para você trazer essas pessoas a Cristo. Temos grandes desafios missionais, temos grandes desafios missionários, temos grandes desafios evangelísticos, desafio de buscar os perdidos da terra, desafio de trazer os desviados para a casa do Senhor, desafio de animar aqueles que estão desmotivados e desanimados, desafio de consolidar os novos convertidos na casa do Senhor. E esses desafios se faz
é parte de cada crente é uma parte integrante para ajudar a consolidar essas pessoas. São vários os inimigos que tentam de todas as maneiras tirar o foco, tirar o alvo do cristão, do crente, para outras coisas, para que as pessoas venham se envolver com coisas efêmeras, coisa amena daquele propósito que Deus tem para a sua vida, mas que você possa vigiar e entender que Deus tem um propósito na tua vida. Você não pode permitir que os planos de Deus venham ser frustrados ou aniquilados na tua vida. Existem pessoas que estão abortando, existem pessoas que estão saindo fora dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Você não pode chegar no final da tua jornada sobre a terra e olhar para trás e dizer: eu poderia ter feito muito mais no reino de Deus, eu poderia ter feito muito mais na igreja. E você não pode chegar no final da tua jornada aqui na terra e dizer: por que eu não fiz um pouco mais? Você já pensou, você já imaginou, querido irmão, na possibilidade de chegar diante de Jesus e ouvir dos seus lábios: Jesus dizendo, eu tinha um projeto, eu tinha um plano na tua vida, mas você não realizou nem metade daquilo que eu tinha para você realizar na terra. Eu tinha um plano e você não desenvolveu aquele plano, aquele talento, aquele projeto que eu tinha na sua vida. Ou você já imaginou você chegar no final da vida e Jesus dizer para você: foi as tuas ideias distorcidas, foi os teus pensamentos fora dos meus projetos, e quem sabe até por causa de pecados, por falta de comprometimento, ou outros males que invadiram a tua vida, foi isso que impediu de eu usar você e realmente fazer de você um canal de bênção conforme os céus tinham projetado para a sua vida. Ou quem sabe você imaginou chegar no final da tua jornada e Jesus dizer para você: foi o teu comodismo lá na terra, foi o teu conformismo, foi a falta de amor, foi a falta de quebrantamento pela minha obra que te impediram de realizar o que o Pai tinha planejado para você desde a fundação do mundo. Eu temo em contemplar crentes que até foram baluartes na igreja, que até foram exemplos na igreja, começaram muito bem a sua caminhada de fé, mas no meio da jornada cristã pararam, ou alguns começaram tão bem, mas estão trocando o eterno pelo efêmero, o infinito pelo finito, e quem sabe trocando o céu pelo inferno. Meus queridos, nós voltamos para Israel, vejamos algumas atitudes erradas tomadas pelo povo de Israel. Quando Israel, eles começam a ver Faraó aproximar-se com seus carros, com seus cavaleiros, eles questionam Moisés. E eles começam a dizer para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Por que nós saímos de lá? Meus irmãos, esse povo, eles estavam clamando, eles estavam chorando, eles estavam pedindo, eles estavam suplicando, eles se uniram em milhares e milhares de pessoas, se unindo para que Deus viesse livrá-los da escravidão do Egito, e para que Deus lembrasse das promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e Jacó. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo, o clamor daquela gente chegou até os céus, e por isso Deus mandou Moisés para ser o líder, para dar livramento, porque a oração e o clamor daquele povo havia chegado
chegada até os céus, mas agora, diante da ameaça de serem presos novamente, vendo o perigo e Faraó se aproximando, eles começam a questionar com Moisés e dizer: por que tu nos trouxe? Por que não nos deixasse lá no Egito? Olha, irmãos, eles não estavam acreditando na oração que eles fizeram. Eles oraram para Deus dar o livramento, e agora que Deus estava dando o livramento, eles não conseguiam ver milagres e possibilidade de coisas extraordinárias dos céus acontecer com a sua vida. Os israelitas, eles haviam passado 430 anos no Egito, e a maior parte desses anos passaram como escravo, e eles estavam não suportando mais as opressões de Faraó. Eles estavam clamando por socorro, e agora que o socorro veio, eles não estavam entendendo o projeto de Deus. Eles clamavam por libertação, mas agora que eles estavam livres do jugo de Faraó, parece que lhes falta um propósito, parece que falta um projeto, falta um objetivo, a ponto deles reclamar: por que nós saímos do Egito? Eles saíram do Egito porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito com essa nação, Deus havia promessa com essa nação. E eu quero dizer que você saiu do Egito, do mundo lá fora, não para ficar perdido dentro da igreja, porque Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito com você, e você tem que entender os propósitos que Deus tem na sua vida. As lutas, os vendavais contrários fizeram Israel esquecer das grandes promessas que Deus fizera a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó e a outros. Os vendavais e a poeira dos carros de Faraó se aproximando deles fizeram com que eles esquecessem que eles eram uma nação santa, um povo escolhido, e que Deus tinha um propósito naquela nação. Meus queridos, não permita que os vendavais contrários, não permita que as tempestades que possam surgir na tua vida, mesmo você servindo a Jesus, tem vendavais, tem tempestades que possam surgir, mas que você possa entender: os vendavais não podem apagar os propósitos e os planos que Deus tem na sua vida. Deus havia feito uma grande promessa, dizendo para Abraão: farei de você um grande povo, uma grande nação, eu o abençoarei, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Isso queria dizer que por Israel, através de Israel, todos os povos, todas as nações seriam abençoadas. Eu quero dizer nesta noite, através da salvação que você recebeu de Cristo Jesus, através de Jesus na tua vida, essa cidade, teus parentes, teus vizinhos, tua rua, no prédio onde você mora, eles poderão ser abençoados através da tua vida. E Deus chamou você com um propósito de as vidas serem abençoadas. O povo de Israel fora vocacionado por Deus para ser uma bênção para todos os povos, mas eles perderam a visão no decorrer dos anos de sofrimento. Meus queridos irmãos, não perca a visão, não deixe os sofrimentos, as lutas, as tempestades tirar a visão e o propósito que Deus tem na tua vida, porque você foi chamado para ser bênção aonde você chega. Porque a Bíblia diz que você será bênção ao entrar e bênção ao sair. Aonde você chegar, você tem Deus na vida, e com Deus na vida, você chega numa firma, você chega num local de trabalho, você chega no escritório, você chega no teu gabinete, você chega no local de serviço, ou onde você estuda. Você é um abençoador. Você não chega ali para amaldiçoar ninguém, você não foi levantado para ser maldição na vida de ninguém. Você foi chamado para ser bênção, e o crente tem que ser bênção, mesmo nos lugares mais terríveis, mais complicados, e quem sabe lugares onde estão te perseguindo, mas ali você foi chamado para ser bênção. Se você trabalha naquela firma aonde
aonde você trabalha, saiba, você é um abençoador. Você não chegou ali para ser um destruidor, você não chegou ali para ser um empecilho para o crescimento daquela firma. Você é um abençoador, porque você tem Deus na vida, você é crente, Jesus está com você, e Jesus com você é tudo o que precisa acontecer, porque foi o próprio Cristo que disse: sem mim nada podeis fazer. Mas você tem Jesus na vida, e quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a graça, quem tem Jesus tem poder, quem tem Jesus tem discernimento, quem tem Jesus tem sabedoria, quem tem Jesus é vitorioso, e você foi chamado para ser um vitorioso. Esse é o grande problema da igreja hoje, irmãos. É o mesmo problema que Israel estava enfrentando. Israel estava livre de Faraó, mas eles olharam para os outros e para vendo o que estava acontecendo, e agora que eles estavam livres, eles não sabiam o que fazer, porque eles olharam para trás e viram o exército vindo. Ao lado, quem sabe, montanhas, na frente o Mar Vermelho. E o que fazer? Quantos crentes que saíram da escravidão do pecado, saíram da escravidão do mundo, saíram da escravidão das drogas, da carne, mas agora livres, não têm um propósito, não têm uma visão definida para realizar no reino de Deus. Meus queridos irmãos, você não pode ficar perdido dentro da igreja. Foi o que o pastor estava falando sobre os departamentos. Você não pode ficar perdido dentro da igreja. Há um trabalho, há algo para você fazer. Muitos crentes estão livres e libertos da escravidão do pecado, mas pensam que a alegria da salvação é um fim em si mesmo. Você está salvo, mas calma, há muita coisa a você fazer ainda. A salvação que você recebeu de Cristo não é o final, porque você até pode perder a salvação. E alguns dizem: estou salvo, pronto, tudo está resolvido. Isso, irmãos, é frustrar os planos, isso é frustrar os propósitos que Deus tem para com a tua vida, e que a igreja tem também para com você, e que você tem a desempenhar dentro da igreja. A salvação não é o fim tudo. Você está salvo, mas você ainda não está no céu. Você precisa se envolver nos trabalhos da igreja, você precisa se envolver com uma vida de cristão ativa. Isso é continuar, realmente fazendo algo para Deus. Você não pode estar como Israel. Eles estavam livres e agora não sabiam o que fazer, não sabiam onde caminhar. Isso é continuar tendo ideias e pensamentos e atitudes de escravo. Os planos e os propósitos de Deus vão muito além da salvação das nossas almas. Fomos salvos não apenas para resolver nosso problema com respeito à dívida do pecado, que foi paga por Cristo lá no Calvário, mas nós somos salvos para continuar a missão de Cristo, para continuar a missão de Deus, continuar a missão que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito com cada vida, Deus tem um propósito na tua vida. Você é salvo, Jesus vai te levar para o céu sim, mas isso não é tudo. Você ir para o céu, é claro que é a bênção maior, mas calma, você ainda não está no céu. Então, como você não está no céu, há realmente um grande caminho a você percorrer nessa terra, e esse caminho tem que ser palmilhado, aonde os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você precisa colocar à disposição do Senhor, e você precisa dizer como Maria: Deus, cumpra-se em mim a tua vontade, e colocando-se à disposição do reino de Deus, para que Deus possa te ocupar. Deus precisava de uma moça virgem, cheia de talentos, cheia de graça, cheia de atitudes boas, e ele encontrou isso em Maria, e Maria disse: cumpra-se em mim a tua vontade. E que você possa dizer nessa noite: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. O propósito de Deus para a tua vida vai muito além da salvação. Ele te escolheu para você ser sacerdócio real. Jesus te escolheu para você ser uma nação santa. Jesus te escolheu para você ser o povo dele. Você é um povo escolhido.
Deus te escolheu para você ser exclusivo dele, a fim de proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus queridos, nunca podemos nos esquecer que como crente em Jesus Cristo, temos um grande papel a realizar nessa terra, e o papel que você tem é se envolver num projeto missional, para que você possa realmente entender que você foi chamado para frutificar. Jesus mesmo disse: eu vos chamei, eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Nossa vida de cristão não pode ficar resumida apenas com a alegria de sermos salvos. Isso é muito bom, claro, mas não podemos resumir nessa alegria. Nós precisamos colocar à disposição do Senhor, porque fomos chamados, escolhidos para frutificar, e que você possa entender que os teus frutos, os frutos da tua vida, vão glorificar aos céus, e muitas pessoas vão vir a Cristo, vão ser salvos, é através dos teus frutos, é quando eles verem Cristo na tua vida. Infelizmente, muitos já perderam a visão, perderam o propósito que Deus tem para a sua vida. Você foi chamado não apenas para ir para o céu, mas você foi chamado para ser luz, para ser sal neste mundo. Meus irmãos, você tem que ter a consciência que você foi chamado para ser um agente do Senhor. Você foi chamado para ser testemunha viva de Cristo. Você foi chamado para ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. A igreja não pode perder a sua identidade. O texto diz que quando Israel viu o exército de Faraó se aproximando, eles temeram muito, perderam o princípio. De princípio eles perderam a força, eles perderam aquele poder, aquela autoridade, eles temeram, e agora começaram a questionar com o líder, com Moisés: por que nos tiraste do Egito? Poderíamos morrer lá. Mas esse Faraó que eles estavam com medo, aquele Faraó que eles estavam temendo, aquele Faraó que estava vindo enfurecido, que queria levá-los de volta, aquele Faraó foi aquele mesmo que Deus havia humilhado por 10 vezes. Foi aquele Faraó que viu milagres extraordinários acontecer através de Moisés. Deus havia realmente humilhado aquele homem, e agora o povo estava temendo aquele que Deus já havia humilhado. Não podemos, é claro, subestimar o poder do diabo, não, mas também não podemos superestimá-lo, achar que o diabo tem todo o poder e que Deus não tem nenhum poder. Calma, irmãos, o diabo, ele é feroz, mas ele apenas quer imitar o leão. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Nós temos o leão de Judá, da tribo de Judá, que está conosco. Deus é maior, e a cabeça do inimigo já foi esmagada na cruz do Calvário. Esse inimigo que ousa se levantar contra os eleitos de Deus, ele já foi derrotado. O diabo não tem força contra o crente lavado e mergulhado no sangue de Cristo. O sangue de Jesus na nossa vida tem poder para nos perdoar, e tem poder para dar autoridade para a sua vida, e não tem se você está lavado no sangue do Cordeiro, não tem como inimigo levantar acusação contra os eleitos de Deus, porque ele já foi derrotado. O diabo não tem mais força, não tem mais autoridade na nossa vida, porque nós somos de Jesus. Você é de Jesus, você aceitou a Jesus. Jesus é maior, Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade na tua vida. O diabo, ele tenta de todas as maneiras querer te derrubar, querendo fazer você tropeçar na caminhada, mas mesmo que você caia, você tem a misericórdia do Senhor, e Ele te levanta, porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. E eu quero dizer, você é um vencedor. A igreja não pode temer os ataques e as ciladas do diabo, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós,
quem será contra nós? Muitos poderão ser contra, mas não vão ter a vitória, porque a vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro. A vitória é nossa, pelas conquistas que Cristo conquistou no Calvário. Você não pode viver angustiado, com medo do inimigo, se Jesus for teu escudo, se Jesus for teu amparo, se Jesus te toma pela tua mão, nada o inimigo pode fazer contra você. Você está protegido no Senhor, você está escondido nas mãos do Senhor. E para o inimigo tocar em você, ele tem que tocar nas mãos de Jesus, porque foi Jesus que disse: ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Você só vai sair das mãos do Senhor se você quiser, porque Deus não força ninguém a ser crente. Ninguém é crente forçado, mas você é crente porque Jesus te limpou, Jesus te perdoou, Jesus morreu por você. A igreja não pode tornar-se um balcão de serviço, pois os israelitas estavam diante de dificuldades, e eles começaram a rebelar-se contra Moisés e exigir que ele viesse satisfazer a vontade deles. Não, irmãos, Israel saiu do Egito, mas não estava pronto para enfrentar nenhum tipo de sacrifício em prol do projeto de Deus. Eles estavam, irmãos, olha o que eles falaram para Moisés: por que tu nos tiraste de lá? E eles estavam dizendo que eles estavam com saudades dos pepinos, das cebolas e dos alhos do Egito. Eles estavam sofrendo abaixo de serviços forçados, de chicotada. Infelizmente Israel saiu do Egito, mas parece que o Egito não saiu do coração deles. É parecido com alguns crentes que saem do mundo, vêm para a igreja, estão na igreja, mas parece que o mundo ainda tem influência sobre eles. Não deixa o mundo ter influência sobre a sua vida. Você é de Cristo, você é de Cristo. O mundo está com todas as mazelas e com todos os ataques querendo influenciar a sua vida, mas na tua vida quem manda é o Senhor. Você é do Senhor, você é do Senhor. Não deixe o mundo com seus ataques infernais, com suas influências terríveis, atrapalhar a tua caminhada de fé, atrapalhar a tua caminhada para o céu. Você é de Jesus Cristo. Caminhe com passos firmes, caminhe com passos seguros para o céu. É para lá que nós estamos indo. O céu pertence àqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. No meio das provas, eles já agora estavam murmurando, irmãos, pensando em voltar para a terra da escravidão. Será que essa não tem sido a realidade de alguns crentes? Primeira prova que passam na igreja, primeira prova que passam na sua vida normal, do dia a dia, veio uma prova. Eu pensava que vinha para a igreja, não ia ter mais luta, não ia ter mais problema. Calma, irmãos, Jesus não disse isso. Se algum pastor está dizendo para você que você não tem mais luta e problema, saia dessa igreja. Saia, porque são falsos pastores, falsos profetas. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Você vai passar por aflição, mas Jesus venceu. E se Jesus venceu, você vai vencer também. Porque você é de Jesus. Você está amarrado, grudado, enxertado na oliveira verdadeira. E se Jesus venceu, você vai ser vencedor, porque você é de Jesus. O problema com Israel foi que eles foram libertos do Egito, mas eles não abraçaram o propósito que Deus tinha na totalidade com eles, e eles ficaram dúbios diante de poeiras que eles estavam vendo dos cavaleiros que estavam se aproximando deles. Não fique temeroso, com medo e apavorado das poeiras que você está surgindo, e parece que está chegando mais próximo de você. Calma, você não será atingido. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa, e você não será atingido, porque o mestre está dizendo: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu, tu és meu, tu és do Senhor, tu és do Senhor, tu és do Senhor. Levante a cabeça, sorria, porque você é do Senhor. Você não é do inimigo, você não é do mundo, você não é
de todos os ataques satânicos, você não pertence a esses ataques, e esses ataques não vão te atingir, porque você é do Senhor. Mas nós vemos que havia passos que Israel devia dar para uma caminhada vitoriosa. Em primeiro lugar, Moisés procurou acalmar o povo. Não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor vos trará hoje. Hoje, irmãos, aqui há um problema. Essa frase aparenta uma profunda ironia. Atrás avança o exército de Faraó, à frente encontra-se o Mar Vermelho, nos lados montanhas. O povo está revoltado, tremendo de medo, e Moisés, na maior tranquilidade, pede ao povo que se aquiete e diga: observe o livramento que o Senhor vai dar hoje. Imagine o povo todo agitado e perguntando: onde está o livramento do Senhor, Moisés? Como Deus nos livrará? Se o exército está quase chegando próximo a nós, na frente está o Mar Vermelho, não tem saída, vamos ser eliminados. O próprio Moisés, quem sabe, não tinha a menor ideia do que estava para acontecer, mas ele mantinha a sua confiança, ele mantinha a sua fé em Deus, e ele sabia que livramento viria. Ele não estava entendendo como, mas o Deus que havia 10 vezes operado milagre extraordinário no Egito, diante de Faraó, abatendo Faraó, Deus que mandou, foi Deus que mandou ele sair do Egito. Deus iria dar um livramento. Moisés não tinha ideia, mas ele tinha confiança no Senhor. Muitas vezes você não sabe como sair daquele problema, mas em nome de Jesus, mantenha sua confiança em Deus, mantenha sua fé em Deus, e você vai ver o livramento que Deus vai fazer. Moisés não estava vendo nada, mas ele tinha convicção que o livramento chegaria em tempo oportuno. Que você possa ter essa confiança no Deus que você serve. Problemas estão à tua frente, tranqueiras estão à tua frente, oposições estão à tua frente, mas não perca a tua confiança em Deus, porque livramento chegará na hora oportuna, e Deus vai trazer livramento à sua vida. Da mesma maneira, o Deus que nos trouxe até aqui, nos levará até chegarmos junto a Ele, porque Ele nos escolheu. Não sei como você se encontra, eu não sei quais as circunstâncias adversas que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: se você permanecer fiel ao Senhor, livramento de um lado ou outro virá à tua vida. O que Deus fará e como fará, eu não posso explicar, mas sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Podemos estar até caminhando em caminhos complicados e desconhecidos, mas a presença de Deus é certa e real em todo momento que Israel estava atravessando, seja agora nessa situação ou no deserto. Deus sempre providenciou livramento para aquela nação, e Deus não mudou. O Deus que escolheu Israel, Ele escolheu você, e Ele jamais te abandonará em todo momento. Por mais difícil que seja, o Senhor é o teu socorro bem presente, e Ele estará te ajudando. Deus não vai desamparar você. Continue caminhando com passos firmes, meu irmão, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus, e o livramento vai chegar na tua vida. Mas eu vejo, em segundo lugar, Moisés disse: vejo o livramento que o Senhor trará hoje. Não era amanhã. Eles precisavam o livramento para aquele momento, porque a cada minuto o Faraó estava chegando mais próximo. Aqui, irmãos, eu vejo um grande problema no meio da igreja. Nós não temos dificuldades de crer no Deus que operou milagres e maravilhas no passado. Você não tem nenhuma dificuldade para crer que Deus abriu o Mar Vermelho, para crer que Deus realmente operou as 10 pragas no Egito, para
você não tem nenhuma dificuldade em crer naquilo que a Bíblia está dizendo que aconteceu no passado. Tem outra questão. Você, como igreja, não tem nenhuma dificuldade para crer naquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Você não tem dificuldade para crer, quem sabe, que Jesus vai voltar, que vai acontecer livramento, que vai acontecer isso no futuro. O que vai acontecer? As profecias do futuro. Você não tem dificuldade, quem sabe, para crer. O problema da igreja hoje é crer no milagre do agora, do hoje. Irmãos, não temos como explicar a maneira que Deus vai trazer livramento. Nós precisamos crer no Deus que vai fazer grandes coisas hoje. Aqui estava o problema de Israel. Moisés se levantou e disse: hoje vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer. E aqui eles travaram. Eles creram nas promessas que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac e Jacó. Eles até criam numa terra prometida que eles poderiam pisar, mas eles estavam duvidosos do livramento que Deus daria hoje. É aqui o problema da igreja. Crer nos milagres que podem acontecer hoje. Não é que aconteceu no passado e nem que vai acontecer no futuro. É você crer que Deus tem livramento para você hoje. Eu sei que aqui é difícil, mas crer no livramento. Eu estou passando por tempestade, eu estou passando por um momento difícil e parece que o livramento não vem. Você precisa crer. Moisés disse: vocês precisam saber, hoje, é hoje que vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer. Creia que Deus vai trazer livramento para você hoje. Não é amanhã, é hoje. Como pastor, a minha mais fervente oração, o meu grande anelo é que o Senhor abra o céu sobre essa igreja, abra o céu sobre sua vida, abra o céu sobre sua família, que o Senhor possa encher esse lugar do seu poder, e todos nós, que você possa conseguir sair daqui diferente, crendo nos milagres que Deus pode fazer agora na tua vida, que cada crente saia daqui transformado, sabendo que você é importante para Deus e que Deus tem um propósito real na tua vida. Que a graça abundante do Senhor possa atingir o coração, por mais empedernido, endurecido que possa estar no teu coração, mas que você só saia daqui com o coração quebrantado, sabendo que Deus quer operar na tua vida hoje, porque o amanhã não nos pertence. Nós temos o aqui e agora, e que o Senhor possa agir na tua vida com liberdade, que o poder do Espírito Santo venha atingir a sua vida aqui nesse santo lugar, que o mover dos céus seja uma realidade profunda na tua vida. A minha súplica é que nós possamos abrir nosso coração diante de Deus e crer no Deus que opera hoje, crer no Deus do impossível. Deus quer realizar coisas grandes hoje. Tem maravilhas para amanhã, tem, mas Deus quer operar hoje, porque o hoje é nosso, o amanhã não nos pertence. Que o Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar na tua vida. Eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo, irmãos, clama por uma igreja que não fique tropeçando em si mesmo, por crentes que não fique amarrado nas suas coisas do dia a dia, mas uma igreja que se envolva mais na obra do Senhor, numa igreja comprometida com Deus. O mundo precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a colocar a mão no arado e não olhem para trás. Onde estão aqueles crentes que estão dispostos a caminhar segundo a vontade de Deus? Chegou o momento de caminhar tendo compromisso com Deus. Quem tirou Israel do Egito e quem direcionou o caminho para caminhar não foi Moisés, foi o próprio Deus que deu o caminho, e eles estavam caminhando, não era por ideia de Moisés, era direção divina. Deus tinha dito, eles até tinham um caminho mais importante, um caminho mais perto, um caminho pelas cidades para ir para a terra prometida, mas Deus, a Bíblia diz que Deus o levou para o deserto, porque era caminho de Deus. Deus tinha lições preciosas para ensinar para aquele povo, então eles estavam caminhando no caminho de Deus. Eu quero dizer para você, o caminho Deus
tem mostrado, e que você não saia do caminho. Não existe nenhum inimigo que seja invencível. Quando nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus, se você está caminhando segundo a vontade de Deus, todo inimigo vai cair por terra. Caminhando segundo a vontade de Deus é o grande clamor do Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo deseja guiar você por caminhos que estejam pautados na soberana vontade do Senhor. É tempo de se envolver com os propósitos de Deus. Israel estava caminhando, mas eles pensavam que estavam caminhando na ideia de Moisés, mas Deus estava dizendo: não é caminho de Moisés, foi eu que direcionei esse caminho. E agora Deus estava dizendo pela boca de Moisés: hoje vocês vão ver livramento, e hoje vocês vão saber que esses que estão lhe perseguindo, vocês não vão ver nunca mais. E quando os soldados estavam se aproximando, então Moisés não sabia como Deus ia operar o milagre, mas Deus disse para Moisés: o que você tem nas suas mãos, Moisés? Ele tinha uma vara. Toca nas águas. Irmãos, e o mar se abriu, e a nação começou a passar em seco pelo mar vermelho que estava aberto. Deus opera milagres. Eles não estavam esperando esse tipo de milagre. Quem sabe você não está sabendo como Deus vai agir, e eu não posso entender, e eu não tenho explicação para você como Deus vai tirar você dessa situação, como vai vir livramento desse problema que você está passando. Eu não tenho todas as explicações, mas eu quero dizer que Deus tem, o Espírito Santo tem. Deus está te orientando. Se você deu a sua vida para Deus, se a tua vida é de Deus, se você está comprometido com Deus, se a tua vida pertence a Deus, eu quero dizer que você vai sair vitorioso. A vitória de Deus para a tua vida, você vai ver, o caminho vai se abrir, e você vai passar vitorioso. E aqueles que estão a te perseguir, aqueles que querem o teu mal, você vai ver eles derrotados. Não porque nosso prazer é ver as pessoas derrotadas, não, mas aqueles que perseguem, aqueles que estão te injuriando, aqueles que querem puxar o teu tapete, e todos os problemas que têm surgido na tua vida, quem sabe você não vai ver mais esse tipo de problema. Vão surgir outro, mas esse Deus vai abrir o mar e vai dar vitória para você. Creia. Se você é de Deus, se você está caminhando segundo a vontade de Deus, milagres e maravilhas vão acontecer. Creia no milagre que vai acontecer hoje. É hoje. Moisés disse: hoje vocês vão ver. O povo não estava crendo, e Moisés repetia: é hoje, é hoje. Eu termino dizendo: é hoje que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Eu sei que amanhã Deus tem outras promessas. Eu sei que há promessas de Deus para amanhã. Mas em nome de Jesus, o que Deus tem para a tua vida hoje, receba. Há um despertar de Deus, das maravilhas de Deus, do extraordinário de Deus na tua vida para hoje. Há milagres de Deus para a tua vida no hoje. Há coisas que Deus quer fazer no hoje na tua vida. Creia que Deus tem coisas para você hoje. Se você crer, você verá a glória de Deus. O mar vai se abrir e você vai passar vitorioso. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar com alegria, sabendo que Deus é um Deus que opera maravilhas agora. Meus queridos, Israel atravessou o mar, e eles olharam para trás, o mar se fecha, e todo aquele exército de Faraó não se viu mais, porque todos morreram afogados. Cavaleiros e cavalos, todos pereceram, porque Deus é um Deus que que opera milagres e dá a providência na hora certa. Nosso Deus é um Deus da hora oportuna, e se o milagre tem que acontecer agora, creia, e coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida.